Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui pessoal novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo, ajuda muito no crescimento do canal. Só lembrando a vocês também que quando forem se inscrever, ativarem o sininho de notificações, porque quando postarmos conteúdo relacionado a tudo que está acontecendo no governo em Brasília, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E só mais uma coisa, pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vários mistérios aí que a gente precisa examinar. Esse quadro todo é muito estranho e vamos por partes, né? Eu recebi, por exemplo, há pouco tempo, um telefonema do Coronel Cid. Ele estava, naquele momento, em liberdade, e ele telefonou, então eu perguntei como é que ele estava, tá? Achei estranho o telefonema, mas ele disse que estava querendo retomar contatos com pessoas que ele conhecia. Porque eu conheço o Coronel Cid? Ele marcava com a gente, quando nós trabalhávamos no Pingo nos Is, as lives do presidente Bolsonaro, e também mais de uma vez eu interessado em saber onde estava o presidente, precisava falar com ele sobre algum assunto, recorria ao Cid, porque ele estava permanentemente ao lado do presidente da República. Então ligava para ele. Ele estava visivelmente tenso, não queria falar muito, tá? Então estava conversando agora com a Ana sobre isso. Por que será que ele ligou? Alguém instruiu? Eu digo abertamente, conversei 300 vezes com o Mauro Cid, tratamos de assuntos jornalísticos, profissionais, ponto. Não sei. Outra coisa estranha, no AI-5, a ditadura do AI-5, a polícia interrogava pessoas querendo saber o que a pessoa sabia. Agora, como estamos vendo por esses áudios, a polícia quer que a pessoa conte o que ela, a polícia, quer divulgar. É o contrário, você não tem que dizer que quem você conhece, a organização a que você pertence, subversiva, que está sumido. Não. Você tem que dizer que fulano fez tal coisa para montar a história que interessa ao Alexandre de Moraes. Mas o que é o ministro Alexandre de Moraes, além de ser ministro do Supremo? Porque ele é mais que os outros. Ontem, nós estávamos comentando a condenação de uma professora de 71 anos a 14 anos de prisão. Autor da sentença, Alexandre de Moraes. Ele examinou o caso, mas se não há individualização da conduta, por que ela foi condenada a 14 anos e não a 17, como outros, ou absolvida? Não há individualização da conduta. Ele não pode dizer, ela só fez isso. Não, porque eles já abriram mão de uma regra que não pode ser revogada. Já fizeram isso. O Alexandre de Moraes não é diferente do que foi resumido ali na frase do Luís XIV, quando era imperador da França. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Alexandre de Moraes está dizendo, a lei sou eu. O Supremo está agindo fora da lei e tem um homem que é a lei. Decidiu prender, como decidiu soltar, por um tempo sempre com tornozeleira. Solta. E ninguém tem nada a perguntar, nenhum ministro, nenhuma instituição, nenhum senador, o presidente do Senado, nada a dizer, deputados, sabe? O que é isso? O que é isso? Que cargo exerce o Alexandre de Moraes? A primeira coisa que eu quero saber. Segundo, qual é a lei? Que tipo de legislação
ele está usando para condenar, soltar, etc. Ele manda no Brasil com o voto de quem? Com o voto de quem? Com o voto do Michel Temer, que o indicou. Ele assumiu o comando desses inquéritos todos, começou a assumir quando ele era o caçula da corte. Agora ele já é veterano lá. O que aconteceu? Por que ele é mais que os outros? Os outros não têm nada mais a dizer, os mais antigos concordam com isso. Antes havia regras. O AI-5 era um conjunto de regras. Você podia achar todas abomináveis, mas elas existiam. E agora você não sabe que lei você deve cumprir para não ir para a cadeia. Você depende da vontade do Alexandre de Moraes. Isso foi longe demais já há muito tempo. Né? Já foi longe demais. É intolerável. E eu me pergunto como é que o Supremo vai sair dessa. Dito isso, boa noite, Ana. Boa noite, Paula, nossa chefe. Grande Alexandre Garcia, em Portugal. Meu amigo Piotto, que eu quis entrar logo no assunto para terminar devolvendo a palavra. E boa noite a vocês que nos acompanham aqui, sobretudo em Mato Grosso e por todo o Brasil. 93 mil telas nesse momento acompanhando. Boa, que chique, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui. O noticiário esquentou bastante na tarde de hoje. Ontem, então, foram divulgados esses áudios vazados aí de uma troca de conversas com o Mauro Cid, com uma pessoa que ainda não foi identificada. E hoje, então, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, ele teria então descumprido medidas cautelares e também por obstrução da justiça. A questão do descumprimento das medidas cautelares, Alexandre, ainda não foi informado quais seriam essas, ainda há essa dúvida. Mas quero ouvi-lo aí nesse primeiro panorama dos fatos que aqueceram o noticiário por aqui. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, vocês que estão aí em Cuiabá. Boa noite, Piotto, no estúdio. Olha, eu não sei se foi premonição ou o quê, o artigo que eu mandei para a Revista Oeste, que vai ser publicado agora, trata desse assunto, né? De um país sem freios e sem contrapesos entre os poderes, né? E aí sobrevém o arbítrio, já que a lei não é mais a lei, nem a Constituição é a Constituição, e sim a vontade das pessoas. Olha, eu queria dizer o seguinte, o Mauro, ou Mauro Cid, eu conheço o Mauro, eu conheço o pai dele, General 4 Estrelas do Cid. Eu conheço a AMAN, eu inclusive só não entrei na AMAN por falta de competência, porque não passei no exame, mas eu fiz palestra na AMAN, né? Palestra na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na ESAO, palestra na Escola de Comando Estado-Maior, na ESEM, palestra na Escola Superior de Guerra. E quando eu vi o noticiário sobre uma suposta delação premiada de Mauro Cid, eu disse, não pode ser, não fecha, não encaixa, não tem como, né? Agora a gente ouve aí essa gravação de uma conversa dele, né? Ele está proibido de conversar com jornalista. Então, ele deve ter conversado com algum amigo, algum parente, não sei se houve escuta ou não, grampearam ou não sei, o fato é que foi divulgada. Foi divulgado e está aí. E essa divulgação é mais ou menos a explicação para aquilo que a gente viu no noticiário. Puxa, é mesmo, só pode ser isso, porque de outra forma não pode, né? Então, aí certamente o ministro Moraes deduziu que ele tivesse falado com algum jornalista e o jornalista publicou, né? E talvez por isso, então, rompeu as condições da prisão domiciliar, que ele estava em casa de tornozeleira, né? Talvez tenha sido isso. Mas é um choque. Embora a gente saiba que as coisas se encaminham dessa forma no Brasil de hoje, é um choque. Talvez esse choque vá
provocar muita indignação de muita gente, né? Porque tá essa história de ameaçar por crimes, 30 anos de cartão de vacina. Só nisso dá 30 anos de cartão de vacina. Meu Deus. E hoje a gente está vendo aí também a repercussão lá no Elon Musk sobre a condenação, 14 anos, dessa senhora ex-professora que foi procurar abrigo no Palácio do Planalto porque estavam jogando bombas de efeito moral, né? E ela foi se esconder. Bom, então é isso, Paula, é isso. Adalberto Piotto, hoje conosco no estúdio da Revista Oeste em São Paulo. Muito boa noite, quero também sua avaliação, Piotto. Mauro Cid assinou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, chegou a prestar 6 depoimentos, o último deles na semana passada. Na sequência, ontem, então, áudios vazados, uma troca de conversa do tenente-coronel com uma pessoa, lembrando, ainda não identificada, não sabemos quem é, com quem ele estava conversando. E nessa conversa, Mauro Cid critica aí a atuação da Polícia Federal e também do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, sexta-feira, é chamado para uma audiência no STF e sai então com uma ordem de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Oi, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham, a Branca que já esteve conosco aqui. Ontem, inclusive, aqui no programa, a gente já tinha anunciado essa reportagem que foi divulgada pela revista Veja. E esse é o tipo do caso que começou, tá muita coisa errada no processo, né? Pela lógica do sistema acusatório brasileiro. Eu vou me ater a isso porque é muito importante para entender o porquê que nós estamos exatamente nesta situação. Ressalvada a possibilidade, parece que já foi afastado, que isso não é inteligência artificial, é a voz dele mesmo. Nós estamos num momento em que tecnologia consegue fazer muita coisa, mas parece que isso já está afastado. Senão, obviamente, não teria por que ele estar novamente preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou verdade o que ele está dizendo. E este é o ponto. Porque onde é que você percebe o Mauro Cid dizendo exatamente o que ele viu? Ele está acusando, é uma acusação grave contra a Polícia Federal, da forma, do modus operandi da Polícia Federal em dar andamento a esse interrogatório, a essa investigação que faz. Preciso lembrar do ministro Gilmar Mendes, que lá atrás disse numa sessão do Supremo Tribunal Federal que os procuradores, que ele chamava da República de Curitiba, teriam sido pervertidos, praticado tortura, ao forçar as pessoas a confessar crimes que, em tese, na opinião dele, não tinham sido cometidos. Ele cita, inclusive, um livro sobre essa questão. Mais que isso, e esse é o detalhe que talvez chame a atenção, qual é a reação do Supremo diante de acusações que faz um sujeito que não é qualquer pessoa, estou falando de um tenente-coronel do Exército Brasileiro, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que sim, ele pode ter dado informações para o processo do Alexandre de Moraes, nesse momento, nesse inquérito do ministro Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo está dizendo como a coisa foi feita. Como é que eu coloco, então, uma dúvida que apontou o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, sobre a investigação da Lava Jato, sendo que nós temos os vídeos, por exemplo, da Lava Jato, em que você vê ali as testemunhas, ou os que assinaram a delação premiada, ou colaboração premiada, ou mesmo os acordos de leniência das empresas que aceitaram devolver dinheiro, em que fazem com advogados, de uma forma tranquila. Os vídeos estão todos aí. Levante-se o sigilo, então, deste inquérito. O Brasil precisa saber o que a Polícia Federal pergunta e como ela pergunta. Há constrangimento do depoente? Porque se há constrangimento, eu tenho que olhar para o ministro Gilmar Mendes e perguntar, e agora? Porque eu preciso tratar as duas coisas da mesma forma. E eu não estou nem dizendo exatamente que Gilmar Mendes tem razão no que ele alega que teria acontecido em Curitiba, mas se ele fez essa reclamação lá, agora eu tenho um depoimento muito claro, por parte desse áudio vazado, em que o tenente-coronel Mauro Cid acusa a Polícia Federal e diz que já tem, na verdade, uma sentença pronta. É isso aí, pessoal, né? Contra o Mauro Cid, contra Bolsonaro, contra qualquer coisa que acontecer em relação à direita, terá investigação, terá justiça. Só que o que impressiona é que quando a moeda é virada,
né? Como foi a acusação de Lula contra Bolsonaro em relação a ele ter roubado os móveis do Planalto, uma acusação caluniosa, né? Ele acusou Bolsonaro sem provas, os móveis estavam lá dentro do Planalto e só provou que eles só disseram isso porque eles queriam gastar mais dinheiro público para comprar mais móveis e manter a sua vidinha de luxo. E isso não tem investigação. Muito me admira, pessoal, esse áudio do Mauro Cid ter vazado justamente logo depois que descobriram que os móveis estavam dentro do Planalto. Muitos acham que não é uma coisa séria, não tem nada a ver os móveis. Olha o áudio do Mauro Cid. Ele acusa alguém? Não, ele só falou a verdade. Agora, Lula acusou Bolsonaro. E falou que ele roubou os móveis, que era tudo uma farsa para eles poderem usufruir do dinheiro público e comprar móveis caríssimos para manter a vida de luxo deles. Isso não tem investigação. Isso aqui já dá. Tenho certeza que não é só eu, como você já está sentindo assim uma ânsia de ver tudo isso, raiva de ver tudo isso. Eles realmente vão manter isso até quando? Até quando esse negócio de justiça só vale para um lado? Até quando eles vão manter isso? Todo mundo está vendo, não só o Brasil. Lá fora já estão ficando de olho no Brasil, porque o Brasil mais para frente pode se tornar uma ameaça para eles. Os Estados Unidos agora vai eleger, né, certamente, até porque ele está na frente das pesquisas, Donald Trump. E o Donald Trump não passa a mão na cabeça do petista, nem de Lula, nem de comunista. Então eles estão esperando o quê? Para começar a abrir investigação às cagadas que a esquerda faz. A tudo que a esquerda faz. Eles estão esperando o quê? Após direita reunir 750 mil na Paulista, a esquerda volta às ruas, mas atos ficam vazios em todo o Brasil. Aqui os 60 milhões aqui, ó. 60 milhões de pessoas aqui, ó, que votaram no Lula. O cara não tem apoio nenhum. Parece que as pessoas que foram lá votar no Lula só chegaram e falaram: unite, gostei mais do Lula, vou votar no Lula. Parece que foi isso. Não pensaram nas consequências, não pensaram em apoiar, não pensaram se o cara é capaz. Só foram lá, tô fazendo nada, vou lá votar. Cara, e quem paga, muitas das vezes, quem tá pagando é quem não votou no Lula. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no crescimento do canal, no engajamento do vídeo. Desde já agradeço. Valeu.